A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Intercessão. Desejamos uma boa tarde na presença de Deus, na companhia da Rede Brasil. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um programa. Agradecemos por sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, os perfis Rede Brasil Oficial e IADPE Live, ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos já lermos um texto na Palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo escrita aos Gálatas, no capítulo 4, os versículos 18 e o versículo 19. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar na tela, na sua tela aí, televisão, celular, smartphone. Vamos juntos ler a palavra do Senhor? É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Glória a Deus. Neste momento, você já pode compartilhar nas nossas redes sociais com os amigos, familiares, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter e Telegram. No programa de hoje, já contamos com a presença dos nossos convidados, o evangelista Diógenes Kennedy, Pai em nome de Deus. Senhor, pastor É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. O senhor coordena a área 29 ali em Nova Descoberta, cooperando com o nosso pastor. Para nós é uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão. Alegria nossa, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É com muita satisfação que nós estamos nessa tarde para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade e poder assim compartilhar o estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que será assim de grande valia e importância para nós que servimos a Deus na beleza da sua santidade. Queremos neste momento mandar uma saudação toda especial para o nosso pastor presidente, ele que preside a nossa igreja e a nossa convenção, bem como sua muito digna esposa, a irmã Judite Alves. Uma saudação também para todos que fazem a área número 29, aqui no Grande Recife. A vocês, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Maravilha, né? Hoje também estamos contando com a presença do professor Jonas Santana, né? Que é também um dos professores da nossa tia Deb e também coopera com o pastor ali na superintendência das escolas bíblicas dominical. É um prazer tê-lo conosco, professor Jonas, né? Pastor, é um prazer todo nosso, né? Queremos já dar a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Queremos mandar a paz do Senhor Jesus para o nosso querido pastor presidente José Alves, já agradecendo a ele pela oportunidade riquíssima de estar aqui contribuindo com a Igreja do Senhor Jesus. E mandar a paz do Senhor, quero aproveitar para minha esposa, para meus filhos, para o meu filho. Que Deus abençoe a todos e acredito que o programa hoje, pela infinita misericórdia de Deus, vai ser uma bênção para nossas vidas. Glória a Deus. Antes de entrarmos no assunto do nosso tema de hoje, que é o zelo do intercessor pelas igrejas da Galácia, nós vamos estar fazendo uma oração a Deus para que Ele nos direcione, né, na nossa palestra de hoje. E vamos já pedir a bênção de Deus. Professor Jonas, o senhor pode já começando aí, intercedendo por esse programa e cremos que Deus vai fazer algo extraordinário para nós. Ok, só a permissão, pastor, vamos orar ao Senhor nesse momento. E você que está em casa, nos acompanhe também nesse momento de intercessão. Oremos ao Senhor Jesus. Pai eterno, Rei da Glória, queremos te agradecer por estar aqui nesse momento junto com os teus filhos, para participar, meu Deus, de mais um programa que vai ser de bênção para a vida da tua igreja e para a glorificação do teu santo nome. Senhor, usa de misericórdia, somos vasos, somos pequenos, somos nada. Precisamos e dependendo de Ti. Deus eterno, vem direcionar a nossa fala. Tem misericórdia de nós, tem piedade daqueles que estão em casa, meu Pai, que nesse momento estão de joelho, outros estão clamando, te pedindo uma palavra. Deus eterno, nós somos pequenos, nós somos nada, nós somos dependentes de Ti, nós necessitamos de Ti, então vem atuar. Que Teu Espírito Santo, Teu Espírito de sabedoria, de entendimento, de graça, de consolo, possa estar aqui nesse momento, nos orientando, nos guiando, e que tudo seja, meu Deus, para a glória, a honra, louvor do Teu santo nome. Nos ajuda a Te servir. Te pedimos isso e intercedemos no nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Nesse programa refletiremos um pouco sobre como o apóstolo Paulo, como intercessor, demonstrou seu zelo pelas igrejas que estavam na região da Galácia. Por isso gostaríamos de saber como essas igrejas se originaram e que conteúdo podemos extrair dessa tão relevante missiva evangelista Diógenes. Muito bem, essa carta aos Gálatas é uma carta especial que Paulo trata para um grupo específico de igrejas. Igrejas essas que faziam parte da província da Galácia, que eram as igrejas de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. A Bíblia nos diz que Paulo, ele escrevendo, não é, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, e no versículo de número 28, a Bíblia vai dizer aqui que Paulo trata sobre vários grupos que faziam parte daquela igreja. Assim nos diz a palavra de Deus: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, aquela igreja era formada por judeus, gregos, servos aqui eram gentios e livres, alguns dizem que eram bárbaros, que fazia parte daquela igreja. E Paulo tratou exclusivamente com essas igrejas para trazer um assunto doutrinário no que diz respeito que eles estavam observando muito a lei, tendo visto que a maioria deles eram judaizantes. E no decorrer aqui dessa palestra nós estaremos assim abordando, não é, o que Paulo ensinou aos Gálatas para que eles tivessem assim a fé firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegando a deixa, pastor, do nosso evangelista, é curioso que o apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos irmãos que estão na Galácia, né? Parece que a igreja da Galácia, na verdade, as igrejas, né, colocar no plural, que estão na Galácia, possivelmente na Galácia do Sul, porque a gente vai ter a Galácia do Norte e vai ter a Galácia do Sul. Mas os autores, pelo menos teólogos que são consultados, são de comum acordo em dizer que pelo menos foi na Galácia do Sul. Mas é curioso perceber uma coisa também, que parece que o judaizante, que é o grupo que trouxe prejuízos à igreja. Prejuízos em qual sentido? Porque enquanto Paulo estava pregando que a salvação é por meio de Cristo Jesus, os judaizantes, eles chegavam e diziam que a salvação também tinha que ser não só por Cristo, mas também pela observância da prática da lei. E esses judaizantes eram judeus convertidos ao Evangelho, né? Perfeito. E haviam crido na mensagem. Haviam crido na mensagem, perfeito. Aí, quem estiver em casa, se quiser nos acompanhar, lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando Lucas começa a mostrar a origem desse judaizante, né? O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, na verdade, faz menção a um dos primeiros concílios, né, que vai ter na igreja primitiva. E no capítulo 15, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvo. Ao versículo 2 diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão em contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciões, sobre aquela questão. Quer dizer, que questão é essa? Existe um grupo de pessoas que são judeus, que se converteram ao evangelho, mas não quiseram largar a lei. Por sinal, Lucas vai fazer menção deles, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: e alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei do sábado. Quer dizer, o apóstolo Lucas está dizendo claramente... A lei de Moisés. Sim, desculpa, a lei de Moisés, foi mesmo, a lei de Moisés, guardasse a lei. Obrigado, pastor. Nada. Guardasse a lei de Moisés. Quer dizer, Lucas já está dizendo, esses judaizantes são pessoas crentes, mas que não queriam largar a lei de Moisés. O que é que acontece? Se o concílio tivesse realmente resolvido tudo, Paulo não teria grandes problemas daí para frente. Mas o que é que as cartas paulinas vão demonstrar? Que esses judaizantes vão estar presentes na igreja em Roma, por exemplo. Por isso que no capítulo 3 de Romanos, versículo 28,
Paulo diz que a salvação não é pela lei, a salvação é por Cristo, o homem é justificado por Cristo. E na igreja da Galácia, o que parece que dá a entender é que os judaizantes se acomodaram bem ao ponto de causar estrago e ao ponto também do apóstolo Paulo ficar admirado. Como de maneira tão fácil esse povo passa para outro evangelho. E quando o senhor fala que eles se acomodaram bem, é porque certamente os irmãos deram uma certa aceitação ao que eles estavam dizendo, né? Não, com certeza. E pastor, vale a pena mencionar, a gente está falando aqui o quê? Do século I, né? Século I, o Novo Testamento ainda está sendo escrito. Né? Ainda está sendo escrito. Aí você que está em casa, somente para a gente posicionar o texto dentro do contexto histórico, a gente tem o Antigo Testamento escrito, tudo bem, mas o Novo Testamento ainda está sendo escrito. Se as teorias estiverem certas, Gálatas talvez seja a primeira epístola ou até mesmo o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Então, aquela jovem igreja que foi evangelizada e que só tinha a pregação do Evangelho, então os judaizantes que chegaram fazendo algumas contestações. Primeiro, começaram a levantar dúvidas sobre o apostolado do apóstolo São Paulo, para depois começar a dizer que a salvação só pode ser em Cristo, mas também através da lei. E é justamente com esse cuidado que o apóstolo São Paulo chega para educar, trazer novamente o evangelho àquela igreja, mostrar que a salvação é em Cristo. O que é que a gente está vendo aqui? Zelo do intercessor. Porque, pastor e evangelista, quando a gente fala de intercessor, a ideia muitas vezes que vem na cabeça é somente uma pessoa que está em constante oração. E não é somente isso. Quem ora também zela. Então, o apóstolo São Paulo, que foi um grande incentivador da oração, aqui a gente está vendo um intercessor zelando e dizendo o seguinte: maravilha-me. Capítulo 1, deixa eu ler esse texto, capítulo 1 de Gálatas, versículo número 6. Maravilha-me de que tão depressas passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, Paulo está preocupado com esse povo. Diz: como foi que vocês passaram para outro evangelho? Que não é outro, na verdade. Passaram para o evangelho da circuncisão. É porque o evangelho é um só, né? O evangelho é um só. Estou pregando o evangelho, aquele evangelho que liberta. Então, é essa preocupação do intercessor que faz Paulo simplesmente escrever uma epístola às igrejas para ser lida ali. E vale mencionar também uma coisa: o apóstolo São Paulo, quando escreve aos Gálatas, quando você lê a epístola, parece que Paulo está sendo muito forte. Não, Paulo está sendo forte, sim, mas ele está sendo forte pelo zelo, pelo bem. O apóstolo São Paulo não está humilhando os membros que estão ali. Ele está preocupado. Preocupado, né? É o zelo. Quem é pai, quem é mãe, vai saber muito bem disso. Se reclama muitas vezes com o filho, não é visando o mal, é visando o bem. E isso é o que o apóstolo São Paulo passa para a gente. E a gente, senhor, você ia falando? Pastor, e a coisa era tão séria que a gente percebe quando a gente lê, né? Porque essa carta só tem apenas 6 capítulos, que os mestres que ali estavam, naquela igreja, estavam argumentando que só era possível alcançar a salvação e as bênçãos decorrentes de Abraão se ele circuncidasse. Daí a importância de Paulo pregar que nem a circuncisão nem circuncisão tem valor algum perante Deus, mas sim ser uma nova criatura, conforme ele disse aqui, não é? Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Veja o que ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Amém? Ser gerado de novo em Cristo Jesus, mediante a fé e pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos apenas na introdução, né? Introdução, né? A carta aos Gálatas, quando a gente olha o apóstolo São Paulo, a carta aos Gálatas já recebeu diversos títulos, né? Pelos estudiosos, né? Chamado Grito de Libertação. Quem diz isso é Lutero, né? Diz é o grito de libertação, porque ele fala da liberdade que nós temos na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque é feito esse contraponto, né, entre a liberdade em Cristo e o judaizante que quer colocar um peso muito grande em cima de quem é salvo. Mas nessa rápida palestra que nós estamos fazendo aqui,
veja que a gente está vendo o Paulo, homem, preocupado, Paulo, homem, pastor, preocupado com os membros da Galácia. Quer dizer, Paulo não está querendo que ninguém vá lá para o outro lado. Tem um versículo que eu queria mencionar aqui, que é o capítulo 5, capítulo 4 e o versículo de número 19, que por sinal foi até o senhor pastor que fez menção desse versículo, né? Que é a preocupação de Paulo se faz presente na carta como? Em qual texto? Capítulo 4, versículo 19, quando ele chama de meus filhinhos, diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Interessante que a construção do texto dá a entender, ministro, que são filhos realmente, é como se fosse um pai que gerou os filhos. Paulo está dizendo, eu gerei vocês, vocês são filhos meus na fé. Então é o pai preocupado com os filhos porque tem alguém de fora trazendo perturbação para dentro de casa. Aí Paulo vai entrar com o dom que Deus lhe deu, não só da escrita, mas também com todos os outros dons, para chamar esse povo novamente para o Evangelho. É porque a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele não apenas pregava por pregar, mas ele pregava para ganhar. A gente vê ele falando lá em Coríntios, né? Firme e fraco para os fracos, para ganhar os fracos, firme judeus para ganhar os judeus, firme tudo para com todos, para de alguma forma poder salvar alguns. E uma vez que ele já tem ganho para Cristo, aí vem a preocupação do apóstolo, o zelo deles, para que eles não se afastassem do Evangelho, se afastassem de Cristo, né? Porque se afastando de Cristo, então perderia todo o trabalho que ele teve seria considerado em vão. Todo intercessor, pastor, tem esse zelo, esse cuidado, né? E Paulo realmente tinha esse cuidado, né? Daí a preocupação apostólica, né? De ser veemente, seguro na doutrina, né? Exaltando a Cristo, né? E mostrando a graça salvadora em decorrente à lei. E falar perseverar na doutrina, a gente percebe que esta carta, essa epístola, ela é uma epístola doutrinária, né? Onde o apóstolo ele defende o Evangelho. A gente vê isso em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e o versículo 9. Gostaria que o senhor lesse aí, Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 9, né? Capítulo 6 e capítulo 1, versículo 6 e 9, né? Capítulo 1. Ele defende o Evangelho, né? Inclusive o senhor já até citou aqui. Pois, capítulo 1 e versículo 6, né? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Ao versículo 9 diz assim, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, que seja, na verdade, anátema. Então, assim, vem observando essa defesa, qual a importância de um intercessor conhecer o Evangelho e não se deixar levar por doutrinas errôneas. E, pastor, se o senhor me permite, o senhor tocou num assunto bem interessante, essa questão esse versículo 9, né? Porque na continuidade, Paulo começa a dizer como ele era lá no judaísmo. Ele faz uma comparação, quer dizer, os judeus estão entrando aí, em outras palavras, né, para ficar claro para quem está nos assistindo, os judeus estão entrando aí, colocando esse peso em cima de vocês, mas lembre que eu fui, capítulo 1, que eu fui judeu, capítulo 1, e o versículo número 13, que diz assim, porque já ouvistes, ou melhor, vocês já ouviram, qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira persegui a igreja de Deus, e a assolava. Isso é tão importante observar que Paulo está dizendo, eu assolava as igrejas de Deus antes de ser, na verdade, convertido. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo está dizendo, era um judeu, que o judeu é aquele judeu radical, na verdade, né? É o fariseu radical, mas a graça de Deus me alcançou e hoje sou o que sou. Em outras palavras, Paulo está dizendo, sou apóstolo, porque Deus me colocou aqui. Então, como o apóstolo São Paulo tem essa experiência de conversão, agora para responder a sua pergunta, pastor, ele tem essa experiência de conversão muito forte dentro dele, então, Paulo, que já é conhecedor da doutrina, fica agora uma grande lição para o intercessor. Quer dizer, aquele que intercede, ele tem que conhecer Bíblia.
Não dá para interceder somente sem conhecer as palavras. Não é simplesmente ler, né? Conhecer as verdades sagradas. Isso é tão importante porque o intercessor, ele intercede na oração, mas ele chega intercedendo através do ensino vivo e através da palavra de Deus, o ensino vivo e verdadeiro. Pois não, ministro? O apóstolo Paulo chama a atenção aqui no versículo 7, do capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então percebam que Paulo aqui, ele está advertindo que alguns que estavam no seio da igreja queriam transtornar o evangelho de Cristo. E eu fui pesquisar essa palavra transtornar, significa modificar a ordem. Eles queriam modificar o evangelho de Cristo. Transtornar é colocar em desordem. Aqui, não é? Esse sinônimo aqui dessa palavra transtornar. Então a gente sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme disse Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. E este evangelho, não é, foi aquilo que Cristo pregou, essas boas novas de salvação, de perdão, de vida eterna, através do sacrifício, não é, de Cristo naquela cruz do Calvário por nós. Mas aí alguns mestres queriam fazer, não é, modificar essa ordem, transtornar, como disse Paulo aqui. Então Paulo aqui combate veemente, né? E diz aqui no versículo 8, ele diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou seja, alguns que estavam ali no seio da igreja, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, ou seja, maldito, não considere, não dê ouvido, mas guarde a palavra, guarde o ensino de Cristo, guarde aquilo que eu ensinei. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Era a preocupação, exatamente. O senhor lembrou bem também a palavra do professor Jonas, que é importante que o intercessor ele conheça o evangelho, né? Porque o conhecimento ele gera segurança. Daí Paulo falar com tanta veemência, com tanta certeza, porque ele não apenas conhecia o evangelho de forma teórica, ou seja, escrita ou falada pelos apóstolos, mas ele mesmo conhecia o poder do evangelho na sua própria vida, como o senhor frisou bem, né? O senhor frisou bem que ele conhecia o poder do evangelho na sua própria vida. Ele disse: eu fui perseguidor, eu fui judeu, eu era da seita dos fariseus. Então, e o poder que operou em mim é algo completamente diferente desta realidade que esses judaizantes estão querendo se infiltrar aí para tentar fazer com que o cristianismo se torne uma seita do judaísmo. Porque se o cristianismo aceita a circuncisão e outras ordenanças da lei dada por Moisés, então o cristianismo perderia a sua força. Né? O evangelho, eu digo, perderia a sua força. Né? E, pastor, um ponto muito importante aqui, já mencionado pelo evangelista Diógenes, é esse versículo número 8, capítulo 1, capítulo 1 e versículo 8. Somente para juntar o pensamento aqui, veja que coisa interessante Paulo está dizendo. Ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo, ainda que eu chegue para mudar. Ele coloca um anjo e disse, ainda que eu chegue para mudar, um anjo que chega aqui para mudar, não receba. Ele tem plena consciência que o evangelho que ele recebeu é o evangelho certo, genuíno, certo, que ninguém pode alterar, nem mesmo ele que foi resultante da pregação desse evangelho, que recebeu esse evangelho. Ele está dizendo assim, eu não posso alterar aquilo que eu recebi, que ele está dizendo, esse evangelho é maior que a gente. Então ele não pode ser trocado por nada, muito menos ser trocado por dias, né? Por dias, eu estou falando de dias no sentido de dias comemorativos, de datas, lua nova. Dias, tradições. Tradições, não pode ser trocado, porque ele está acima da gente. Olha, poucos, acho que é o primeiro pregador no século I que a gente vê dizendo, ninguém pode mudar, nem eu posso mudar. Porque ele está dizendo, é externo, vem de cima.
Não é uma coisa... Não foi eu que inventei. Foi eu que inventei, não. Assim, é isso que o intercessor tem que ter plena consciência, que o Evangelho vem de Deus. Aí, eu acho que cabe aqui um versículo que o apóstolo São Paulo diz a Timóteo. Assim, toda escritura é divinamente inspirada. Né? Quer dizer, não vou citar palavras em grego, não é esse o objetivo, mas interessante que o texto, né, em grego diz assim, né, toda escritura é respirada, né, melhor, sai de Deus, né, ela entra justamente, ela é tão divina, o Evangelho, a palavra é tão divina como o próprio Deus também é divino. Então Paulo diz, está acima da gente. Isso. Paulo tinha tanta convicção, né, do Evangelho de Cristo, e ele diz aqui aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Aí ele diz assim, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o Evangelho na sua essência, né? O Evangelho na sua essência. Na sua essência. E se cabe, pastor, nesse momento, deixa eu dizer ao nosso querido telespectador que está em casa, né? Você que está em casa, meu irmão em Cristo Jesus, que eu acredito que seja uma orientação de Deus para a sua vida. Esse versículo 1, capítulo 1 e versículo 8 que nós lemos aqui, que mostra um apóstolo que está convencido que aquilo que ele recebeu é de Deus, que ninguém pode alterar. Então a palavra de Deus não pode ser alterada por ninguém, por Paulo, nem por nenhum dos apóstolos. Então tenha plena convicção, tenha plena certeza que você foi alcançado pelo Evangelho genuíno, alcançado pela palavra do Senhor Jesus, a palavra que modifica, que transforma, né? E se tiver alguém nos ouvindo que ainda não seja crente, né? Da mesma maneira que o intercessor intercede pelas igrejas, a gente pode interceder e você pode, nesse momento, receber a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho está acima da gente. Com certeza. Glória a Deus. Mas ainda temos algum assunto mais. Dá para a gente ficar só conversando aqui nesse assunto, mas ainda temos mais alguma coisa a falar. E a gente vê que no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele faz referência a Barnabé. No versículo 1, ele diz assim, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, né? A gente sabe que Barnabé foi um grande intercessor seu diante dos apóstolos, né? A gente vê lá no capítulo 9, versículo 27, 11, 22, 25, quando o Barnabé ele apresenta Paulo aos apóstolos, quando ninguém não estava acreditando na conversão de Paulo, né? Alguém olhava assim, esse camarada está se infiltrando no meio da gente, porque a história de que Paulo era um assolador, ele levava o povo a blasfemar, a negar o nome de Jesus. E ele faz menção aqui de Barnabé, que como um grande intercessor, a gente sabe que o apresentou aos apóstolos. Sendo assim, quais foram as virtudes encontradas em Barnabé que servem como exemplo para os intercessores? Pastor, não sei se o senhor me permite, bem rapidinho, né? Pois não. Tem uma coisa que, quando fala de Barnabé, me empolga em algumas coisas. Me empolgo em Barnabé em algumas coisas, porque, assim, o apóstolo São Paulo, se você colocar as características do apóstolo São Paulo, né? Não só características espirituais, mas a característica pessoal do apóstolo São Paulo. Você vê um homem que conhece o grego, um homem que conhece o hebraico, um homem que conhece o latim perfeitamente, um homem que tem uma vastidão, uma cultura extremamente vasta. Nas epístolas paulinas mesmo, é possível a gente encontrar 10 citações de filósofos, né? Quer dizer, significa que Paulo conhecia. Quando eu falo citações de filósofos, Paulo citando filósofos dentro da sua carta. Quer dizer, é um homem de um conhecimento vastíssimo. Mas esse homem só foi alguma coisa, só chegou em algum lugar porque tinha um senhor de idade chamado Barnabé. Estou falando de senhor de idade, né, porque Atos capítulo 13 e versículo 2, o Espírito Santo, que é ordeiro, né? O Espírito Santo diz assim, apartai para mim a Barnabé e a Saulo. Ele não coloca Saulo na frente, ele coloca Saulo atrás. Então, possivelmente, Saulo é mais novo e Barnabé justamente é mais velho. E, por sinal, o mais experiente, porque é Barnabé, no final da segunda viagem missionária, que Barnabé diz assim, vamos levar Marcos com a gente? Mas em Marcos, parece que a gente está vendo a conversa,
Paulo dizendo assim, mas Marco desistiu. Não é da fé, deixar claro, né? Marco não aguentou. O desafio, né? No desafio, o desafio era grande, ele foi chamado para acompanhar a gente, né? Ele foi, não chamado por Deus, pelo menos a gente não vê inicialmente isso. Ele foi chamado para nos acompanhar, mas o que é que acontece? No meio do caminho ele desiste, não da fé, deixando isso bem claro, né? Não aguentou o desafio. Aí Barnabé, o mais velho, está dizendo, vamos dar uma chance a ele. Querendo restaurar. Restaurá-lo, é o intercessor. Até porque parece que ele é sobrinho também, não só porque era parente, né? Mas porque ele viu que Marcos tinha um potencial que poderia ser aproveitado. Poderia ser utilizado, né? Que aí a gente já vê a virtude do intercessor, né? Do intercessor. O intercessor ele não abre mão, né? Ele não abre mão, não desiste, não desiste. Capítulo 15, versículo 37, diz assim, de Atos, né? E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, cognonimado Marcos. Interessante, aconselhava, dizendo assim, Paulo, vamos trazer ele de novo, né? Quer dizer, a primeira virtude que a gente vê em Barnabé que ele, enquanto intercessor, vamos colocar Barnabé como intercessor, uma das características é não desistir. É dizer, tem jeito. Caiu, mas se levanta. Errou, mas dá para consertar. Quer dizer, traz ele. A gente não deu certo no primeiro momento, mas dá certo no segundo. Vamos ajudá-lo. Isso é a vamos dar uma oportunidade. Isso é a característica do intercessor. E isso influenciou Paulo, né? Tanto é que Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas. Aos Gálatas, com certeza, com certeza. Mas você ia falar alguma coisa nesse assunto também? Então, pastor, observando aqui as qualidades de Barnabé, a gente percebe aqui que ele tinha algumas qualidades que assim, de uma forma assim, intrínseca para um intercessor. Aqui nós encontramos em Atos capítulo 11 e no versículo de número 24. Veja aí o que as Escrituras nos diz. Diz assim, porque era homem de bem. O intercessor tem que ser um homem de bem. Um homem cumpridor das suas obrigações. Um homem de testemunho. Um homem que honra a Deus. Um homem que honra a igreja. Honra seu pastor, considera seu pastor, obedece seu pastor. Mas, em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que ele também era cheio do Espírito Santo. Veja aí. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Era cheio, era batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, e de fé, era um homem de fé. Então, são características que um intercessor deve ter. Ser um homem de bem, porque a gente tem que realmente ter uma vida de testemunho, honrar aquilo que Deus nos entregou, mas também ser cheio do Espírito Santo, não é verdade? Para quando vier as adversidades da vida, um homem cheio de poder, cheio da graça, poder assim superar as adversidades, mas também de fé, porque o intercessor tem que ter fé, amém? Orar com fé. Para que Deus possa assim agir, né? E ele se coloca na brecha, né? Orando, intercedendo, pedindo a Deus pelas causas dos outros. Isso é o papel do intercessor. E é necessário ter fé. E Barnabé era este homem, com essas qualidades, com essas virtudes. E ele acreditou, né? Acreditou em Paulo, né? É verdade. Ninguém acreditou, ele acreditou em Paulo, ele viu em Paulo um homem convertido. Verdade. E teve a disposição de apresentá-lo aos apóstolos. E como a gente falou, certamente Paulo também foi influenciado pelas características de Barnabé. Né? Acredito que sim, porque, pastor, tem um versículo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo número 10. Observem, só essa característica de ser intercessor, como já disse nosso evangelista aqui, fé, cheio do Espírito Santo, que só sendo orientado por Deus para acreditar e dar chance a um homem com uma ficha desse tipo, que eu vou mostrar aqui. Que o bom é que quem está falando é Paulo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 10. Observe o que Paulo diz, ele dizendo acerca dele. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, vê que coisa terrível,
eu dava meu voto contra eles e castigando-os, muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Quando esse homem se entrega para Jesus, com esse passado difícil, não é à toa que a igreja local, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e o versículo número 26, diz assim um texto sagrado: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Quer dizer, imagine a ficha, vamos atualizar a linguagem aqui, pastor. Imagine a ficha corrida, que era uma ficha bem complicada, ele está dizendo, olha, eu aprovava as mortes, eu aprovava as mortes. Ele diz claramente assim, eu perseguia nas sinagogas. Quando esse homem se converte e entra na congregação, ninguém quer acreditar que ele é crente. Aí quando aparece, capítulo 9, versículo 27, por isso ser cheio do Espírito Santo, o intercessor é uma característica que ele tem que ter, intimidade com Deus. Capítulo 9, versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como Deus falara ousadamente, como Deus em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Quer dizer, em outras palavras, Barnabé, cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé, intimidade com Deus, conseguiu olhar e ver assim, por mais que a ficha dele seja suja lá fora no mundo, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele é crente, ele se converteu. Quer dizer, usar uma expressão, Barnabé parece que coloca o braço por cima e diz assim, deixa eu te apresentar, eu vou ser tua carta de recomendação. E quantos intercessores não são carta de recomendação para a gente, né? Que maravilha, né? Você que está nos ouvindo aí, está percebendo o quanto é importante a vida do intercessor, que não apenas ora, mas também tem o cuidado, né? Para que os demais que andam frágeis, que aqueles que já andam duvidosos na fé, eles sejam aprumados seus passos no caminho do Evangelho. Mas a gente vê ainda que o apóstolo Paulo, ele se referiu a duas figuras importantes, né? O primeiro como medianeiro, em Gálatas capítulo 3, versículo 20. Gostaria que o senhor pudesse ler Gálatas 3 e 20, pode ser? Pode ser. Para a gente, os irmãos em casa. Gálatas 3 e 20. E o versículo 20, diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus... Então, o medianeiro e também como tutor, né? 4 e 2. 4 e 2, diz assim o texto. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Será que existe alguma correlação entre esses intercessores para que possamos extrair algumas lições? Evangelista Jorge. Sim. O medianeiro, pastor, é um mediador de verdade, não é? É aquele que é um intermediário. E é exatamente o papel do intercessor, né? Ele é esse mediador. É como o sacerdote da antiga aliança, né? Ele fazia esse papel de mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. E o tutor é aquele que protege, aquele que ampara, aquele que defende, é o guardião, não é? E o intercessor também é este homem que Deus levanta para proteger, para amparar daqueles que estão necessitando. Então, daí a importância de nós, como servos de Deus, assumir esse papel, não é? Tanto de tutor como medianeiro. Duas figuras interessantes, né? Tutor, medianeiro, e a gente tirando lições para o intercessor. Eu acho que vai ficando mais claro para quem está nos assistindo que intercessor não é somente orar, né? Intercessor tem uma vida realmente envolvida com a obra de Deus, ao ponto de se colocar muitas vezes, né? O intercessor faz isso, né? Feito medianeiro, é chegar e dizer, se colocar no meio de uma causa e dizer, Deus, tem misericórdia. Quer dizer, quantas mães muitas vezes não se colocam entre seu filho e Deus, pedindo a Deus misericórdia. Quantas vezes a gente tem mulheres que são do círculo de oração, pastor, que se colocam entre a causa de um crente que chega desesperado pedindo.
quer dizer, dizendo, intercedendo assim, Deus tem misericórdia daquela causa dali. Quer dizer, isso é uma característica do intercessor. Quer dizer, Barnabé, por exemplo, né? Intercedeu, disse assim, isso aqui, esse rapaz aqui está convertido. Lá na frente, capítulo 11, nosso evangelista leu, de Atos, capítulo 11, foi o versículo 24, versículo 25, diz que 14 anos se passaram. 14 anos se passaram, pastor. E você vê Barnabé lembrando de Saulo. Disse, agora ele serve para a obra. Vamos lá para Antioquia? Né? E se colocou no meio ali, quer dizer, abraçou a causa. É o medianeiro, se viu como tutor também, porque o tutor, o que é o tutor? O tutor é o protetor, é aquele que protege, né? Quer dizer, quando alguém queria pegar o menino espiritual, digo menino espiritual, Paulo, em qual sentido? No momento que ele nasceu, ninguém acredita nele. Aí o tutor chega, se ninguém toca. Não, fica aqui. Ele está convertido, ele fica comigo. Deixa eu te apresentar, eu sou tua carta de recomendação. Veja que papel bonito é o papel do intercessor. Tanto de mediar as situações, como também de proteger essa pessoa que está ali. Maravilha, né? Olha, o tempo está correndo e a gente só falta 10 minutos para terminar o programa. Meu Jesus. Mas ainda queremos fazer uma oração ainda aqui nesse momento, na intercessão. Mas nós precisamos muito falar sobre essa pergunta, que eu creio que ela é de grande valia para os nossos irmãos que estão nos escutando em casa. A gente vê que o apóstolo Paulo ele revelou aos Gálatas o cuidado espiritual que ele tinha para com eles. O senhor até já citou isso aí no capítulo 4, versículo 19, né? Versículo 18 e 19, quando Paulo fala, filhinhos, porque de novo sinto os dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Será que o intercessor também demonstra algum cuidado por aqueles que é alvo de sua oração, ou ele simplesmente menciona o nome sem se importar com o seu estado físico, emocional, social e espiritual, professor? O intercessor, ele se importa com tudo. É interessante. Todos os aspectos, né? Todos os aspectos da vida, ele se importa, né? O apóstolo São Paulo, quando vê seus filhos na fé, existem termos, né, na língua grega que mostra que a ideia que se passa do texto é que é filho mesmo, né? É como se fosse filho natural. Isso. Tocou nos filhos de Paulo, aí a coisa é como se estivesse tocando num filho nosso. Aí Paulo entra no meio, disse assim, que aqui o texto está mostrando que o apóstolo São Paulo, ele se preocupa com todas as áreas da vida. E isso é uma característica do intercessor. Olhe para Barnabé, por exemplo, que a gente estava trabalhando lá atrás. Se preocupou com o Paulo que se converteu, se preocupou com o Paulo que estava certo para ir para a obra. Vê Paulo agora se preocupando com a própria igreja, as igrejas da Galácia. Então, todas as esferas da vida, aí, nesse caso, o intercessor ele tem que se preocupar. Na terceira carta de João, no versículo número 2, é interessante que João diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, em todos os aspectos da vida. Essa deve ser a visão do intercessor. Aí ele diz assim, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E esta era a visão de Paulo também, com os crentes lá da Galácia. Que ele estivesse bem espiritualmente, né? E que ele desfrutasse de paz com Deus, uma vida em comunhão com Deus, em todos os aspectos. E assim João aqui coloca da mesma forma, o apóstolo João, ele coloca da mesma forma, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E a gente percebe aí que esta preocupação de Paulo, porque, como o senhor falou, era como que ele havia gerado aqueles filhos, né? Aqueles crentes em Gálatas pela palavra, pela pregação do Evangelho, e agora ele estava vendo a liberdade que eles tinham sido libertos pelo poder do Evangelho. E agora aquela liberdade em Cristo estava comprometida. Ele diz aqui no capítulo 5, versículo 1, estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ele diz assim, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então vemos que Paulo estava preocupado
porque ele estava vendo que aqueles filhos espirituais, chegou um momento que eles estavam se desviando do caminho. Eles estavam perecendo. Era como que eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, estavam se apartando, porque não conheciam, como falamos, né, o Evangelho na sua essência, e agora estavam se desviando. E Paulo sente dores de parto, quer dizer, como para que Cristo fosse formado neles. Isso é uma característica do intercessor, né? Porque quando ele vê que alguém está se apartando do Evangelho, alguém está perdendo a sua fé, alguém se envolveu com coisas erradas e estão querendo viver um Evangelho hoje de todo jeito, de todo tipo, o intercessor se preocupa até o ponto de derramar lágrimas, de chorar, de bater na porta, não é verdade? Verdade, de buscar a Deus, de clamar, de gritar em oração, pedindo que o Senhor use de misericórdia, porque, olha, pastor, é coisa muito séria. Quer dizer, o intercessor, ele tem aquele mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala, né, aos Filipenses. Deixa eu só pegar esse versículo aqui que eu acho muito interessante, que Paulo diz aos Filipenses no capítulo número 2 e o versículo de número 6, ou melhor, número 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente pode expandir essa explicação do apóstolo São Paulo justamente para o intercessor. Quer dizer, o mesmo sentimento que há em Deus também pode ter nessa pessoa. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento, capítulo 2, versículo 6 de Filipenses, que houve em Cristo Jesus. Ou melhor, eu estou vendo uma pessoa que está entrando pelo caminho errado, quase caindo, se desviando, se afastando. Qual é o sentimento de Deus nesse momento? É isso que Paulo está dizendo no capítulo 2, versículo 6. É que essa pessoa volte, é conquistar, trazer de volta. E o intercessor que está alinhado com esse sentimento de Deus, quando ele olha para uma pessoa que está caindo, se afastando, caído, ele vai clamar, ele vai orar, ele vai pedir a Deus em estratégia para que essa pessoa retorne novamente, né, para os braços do Senhor de novo. Pastor, um detalhe aqui que eu estou observando, o senhor falou muito bem que Paulo percebeu que os Gálatas, os irmãos daquela igreja, estavam se afastando, né, da fé em Cristo. E Paulo diz aqui na carta, no capítulo 3, aos Gálatas, e no versículo 3, que Paulo chama ele de insensatos, né? Que eles começaram até bem, né? Pelo Espírito e depois terminaram pela carne, se apartando, né, das coisas de Deus, né? Então, diz assim o texto sagrado: vós, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, aí ele diz assim, acabeis agora pela carne. Entendeu? Então perceba que eles estavam se afastando, né? Dando ouvido, né, à doutrina, né, judaica, né, e dando lugar agora à carne. É por isso que quando você vai ao capítulo número 5, você vai ver que na igreja da Galácia existiam ali as obras da carne, que eram manifestas, né? E Paulo aqui, ele enumera a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões que haviam entre eles, até mesmo heresias, invejas, homicídios, bebedices. Aí Paulo conclui aqui dizendo assim, ele diz assim no versículo número, na parte B do versículo número 5, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo estava combatendo essas práticas. Porque quando o homem se aparta de Cristo, correto, então ele incorre exatamente nesse caminho. Nesse caminho. De prostituição, de divisão, isso, de separação, correto, pastor, de homicídio, né? De bebedice, de glutonaria. O homem que se aparta de Cristo, ele perde todo o sentimento. O senhor falou uma coisa também muito importante, que o intercessor, ele comunga com o mesmo sentimento de Cristo. Enquanto o senhor estava falando isso, eu me lembrei que o Senhor Jesus, ele chorou por Jerusalém. Verdade. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que mata os teus profetas, né? E apedreja os que te são enviados. É mais ou menos isso. Justamente, são enviados. Aí ele diz assim, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos seus,
mas tu não quiseste. Neste momento, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Intercessão. E antes de nós terminarmos esse programa, eu gostaria de a gente fazer uma oração específica. Eu sei que já estamos chegando ao final do programa, mas nesta oração final, antes dessa oração final, eu gostaria de fazer uma oração por aqueles que estão fracos na fé. Talvez você esteja sofrendo isso com o seu marido, você está vendo seu filho se apartando dos caminhos do Senhor, você está vendo aquele crente que outrora era um pregador do Evangelho, era uma vida dedicada a Deus e de repente ele está enveredando por outros caminhos, está vendo características das obras da carne, já não está tendo mais o fruto do Espírito, né, que é o amor, a paz, aqueles frutos que estão descritos no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, né? Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração a Deus, já agradecendo a Deus pelo programa Intercessão. Chegamos ao final, esse assunto é muito grande, é muito vasto, o tempo não dá para a gente concluir todo o assunto, mas nós vamos estar orando também pelos pedidos que estão sendo feitos aí pelas redes sociais, mas especialmente por aqueles que estão fracassando na sua fé, perderam o ânimo, perderam o prazer, perderam a alegria, estão misturados no seu evangelho. O seu evangelho é um evangelho agora misturado. Você olha para aquela pessoa e diz assim, meu Deus, tem misericórdia. Talvez você olhe para o seu filho, seu marido, ou sua esposa, e até amigos, e até obreiros que você conheceu, mas que tomaram um caminho diferente. Deram ouvido a doutrinas errôneas e agora perderam a graça, caíram da graça e estão aí vivendo prostrado ou já estão declinando. Mas nesta oração nós vamos interceder por esta pessoa que está precisando de um socorro da parte de Deus. Se você puder dobrar o seu joelho, não sei, se você estiver no seu carro e quiser parar um pouquinho, e nós vamos fazer essa oração por alguém da sua família, do seu amigo, e certamente o Espírito Santo vai alcançá-lo também através desta oração. Vamos orar. Evangelista Kennedy, o senhor pode fazer esta oração? Muito bem, conforme orienta o pastor Jefferson, nós iremos orar. Eterno e poderoso Deus, Tu és o Criador dos céus e o Criador da terra. Te louvamos pela Tua infinita bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos alcançou. E agora, meu Deus, eu te peço por aqueles que se encontram afastados, cabisbaixos, desanimados, em uma situação, quem sabe, de miséria, Senhor. E eu te peço no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus que tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Deus Jeová, se levanta do trono e age em favor dessas vidas. Vidas que não sentem mais a alegria da salvação. Quem sabe estão perdidos no lamaçal do pecado. Restaura, Deus, de toda restauração. Senhor, quebra o mal. Desfaz, Senhor, as obras do inimigo e dá vitória ao Teu povo, Senhor. Aqueles que estão afastados, desanimados. Levanta-os, Senhor, para a Tua glória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos sentindo a presença do nosso Deus aqui e este amor que Deus sente pelos aqueles que se afastaram e aqueles que estão perdendo a fé, certamente vão ser alcançados pelas mãos de Deus, não é? Nós queremos agradecer aqui ao nosso evangelista Kennedy, Diógenes Kennedy, né? Queremos agradecê-lo em nome do nosso pastor por ter atendido aí o convite, né, do pastor para estar conosco. Eu também agradeço, pela oportunidade, em nome do nosso pastor presidente, estar com os senhores aqui. E foi muito edificante, né, essa palestra entre nós aqui. E eu creio que a gente vai se aprofundar mais, né, para aprender mais de Deus. E certamente nós cresceremos, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professor Jonas, é um prazer tê-lo de novo aqui no programa Intercessão, né? Foi um prazer, queremos agradecê-lo também, em nome do nosso pastor, a sua presença aqui, ter atendido o convite. Então agradeço muito a Deus e agradeço ao nosso pastor pela oportunidade de estar com o senhor, estar com o nosso evangelista. O peso da responsabilidade é muito grande estar aqui junto dos senhores,
mas fica o nosso agradecimento e digo ao telespectador, nós sentimos Jesus aqui, Deus está dando resposta a famílias hoje. Tem resposta chegando para famílias hoje, eu senti Jesus aqui. Amém, Jesus. Junto com os senhores. Glória a Deus. Maravilha, né? Chegamos ao final de mais um Glória programa a Intercessão. Glória. E vamos nos despedir deste programa na certeza de que Deus vai operar um milagre na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida das pessoas que nós acabamos de intercedê-lo por eles nesta tarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém.